Olá, sejam bem-vindos à aula de saúde pública. Eu não sei o que vocês tiveram no conteúdo anterior, mas eu vou dar continuidade a partir daqui, tá bom? Vamos fazer uma revisão de conceitos básicos que eu preciso que vocês estejam dominando. E hoje nós vamos falar sobre a Lei Orgânica, Lei 8080 de 1990. Vamos tratar sobre os princípios e as diretrizes que essa lei rege. Então, primeiro vamos definir o que é um princípio, né? Princípio é a base de alguma coisa, é a raiz, é a razão daquela coisa. Um princípio é algo fundamental. É uma lei que vem antes de todas as outras leis. É a partir dela que vai surgir todas as outras leis. Então, princípio é algo que não pode ser quebrado, jamais. Na sociedade, as pessoas costumam dizer isso. Eu não faço isso, pois eu tenho os meus princípios. Vocês que são meus alunos, certamente vão dizer no dia da prova, quando o coleguinha cutucar você e falar assim, me passa a resposta, passa a resposta. Você vai dizer, não, eu não quebro os meus princípios, né? Conto com vocês. Então, a Lei 8080, ela traz 12 princípios fundamentais, porém hoje nós vamos falar só de 5, que é universalidade, integralidade, equidade, descentralização e controle social. Esses 5 precisam estar embutidos na mente de vocês e vocês precisam aprender isso e levar para a vida, que são os 5 princípios que são cobrados em todas as provas. Se cai SUS, cai esses 5 princípios. Então, o princípio da equidade, gente, equidade é diferente de igualdade. Eu trouxe aqui um exemplo muito típico para vocês conseguirem entender exatamente o que é isso. Igualdade significa dar a mesma condição para todo mundo. Veja só, todos têm direito a um caixote. Isso aqui é princípio de igualdade. Parece justo, não parece? Só que existe uma coisa que é errada nesse princípio de igualdade. Seria justo se todos fôssemos iguais, mas a verdade é que todos nós somos diferentes, condições diferentes, criação diferente, e essa diferença faz com que a igualdade seja injusta. Para que haja justiça, é preciso tratar os desiguais na proporção da sua desigualdade, de modo que, se esta pessoa tem mais condições de ver o jogo por conta da sua estatura, então está vetada a ela o caixote, de modo que este aqui é um indivíduo mediano, ele precisa de um caixote para ter acesso ao jogo. Esse daqui, por ser um indivíduo pequeno, de pequena estatura, ele precisa de mais condições para que seja favorável para ele assistir o jogo. Então, ele precisa de 2 caixotes. Partindo desse princípio, sabemos que a igualdade ela é injusta. Quando nós falamos assim, direitos iguais, você não está sendo justo. Na verdade, nós deveríamos lutar por uma equidade. E equidade nada mais é do que tratar os desiguais na proporção da sua desigualdade. Um exemplo disso é a luta feminista, né? Eu, particularmente, eu tenho meus pontos a tratar. Vou falar meu ponto de vista. A luta feminista diz que a mulher tem que se tratar igual ao homem, quando, na verdade, toda a natureza diz que essa mulher precisa ser tratada de maneira diferente do homem. Por quê? A anatomia da mulher ela é mais frágil, nossa musculatura ela é mais frágil. Então, os trabalhos que são mais pesados não deveriam ser desenvolvidos pela mulher. Já a mulher ela é totalmente hábil com as mãos. Então, trabalhos manuais é excelente para ser desenvolvido por mulher. Por outro lado, a intelectualidade da mulher ela tem se mostrado até superior à intelectualidade do homem. Então, nesse ponto, a mulher teria muito mais louvor nas atividades intelectuais do que nas atividades de força. Não significa que ela está impedida de fazer isso. Se a mulher quer trabalhar carregando cimento, quer trabalhar carregando areia, enfim, com trabalhos pesados,
ela precisa preparar o seu corpo para isso. Mas quando você diz que é para tratar todo mundo com direitos iguais, você está dizendo que essa mulher que vai para a obra, porque ela não tem outra coisa para poder trabalhar, já que é igual para todo mundo, ela vai para a obra, ela vai carregar a mesma quantidade de cimento, a mesma quantidade de tudo, porque os direitos são iguais. Quando, na verdade, ela deveria ser tratada de acordo com a sua desigualdade, ou seja, já que ela perde na força, ela ganha na habilidade. Então, ao invés da mulher carregar o cimento, ela seria excelente para poder chapar a massa na parede, porque ela seria mais perfeccionista naquilo. Outro aspecto que é polêmico também é a questão das cotas, né? As cotas em universidades e tal, as pessoas sempre reclamam, falando que seria ruim para o negro aceitar a cota. Mais para frente, quando nós estivermos presentes, eu vou trazer um texto bem legal que fala sobre essa questão da cota desde lá do Brasil colônia. Muito legal de se discutir, mas hoje vamos ficar só em um único ponto. A questão é que não é questão de negro ou branco. O ensino público fundamental, ele não está sendo de qualidade. O Brasil está com as piores avaliações na educação fundamental. Então, a verdade é que as escolas públicas, e até a maior parte das particulares também, mas a pública ela tem um déficit muito maior. Elas não dão base para você concorrer de maneira igual em um vestibular público. Por quê? No Brasil, o rico paga a vida inteira colégio particular para que o filho faça vestibular e passe numa faculdade pública, aonde o pobre, no mesmo Brasil que o pobre, estuda a vida inteira em colégio público e quando vai para uma faculdade ele trabalha durante o dia e paga a faculdade à noite. Então, é uma luta desigual. Eles não estão no mesmo nível de concorrência, não é inteligência, não é capacidade, não é nada disso. Eles não podem concorrer porque eles não estão no mesmo nível. Olha só esses bonequinhos, todos eles são seres humanos, todos são meninos, todos são capazes, todos são inteligentes e todos querem ter acesso ao jogo. Porém, eles têm dificuldades que vão além de ter caixote. Então, é além de você ter um segundo grau completo. É realmente essa capacidade de conseguir ver o jogo que você foi treinado a vida inteira. Visto que o governo não te deu esta capacidade de conseguir ver o jogo inteiro, porque ele te privou de uma educação de qualidade ao nível de um vestibular, ele sabe que na hora que você for prestar o vestibular, ele vai precisar te dar um caixote extra. Você continua sendo capaz, você continua sendo inteligente, tanto que depois que você entra na faculdade, você não tem nenhum privilégio em relação aos outros que entraram pela ampla concorrência. Então, lá dentro, só os bons sobrevivem. Entrar na faculdade é a parte mais fácil. Sair dela é a parte mais difícil. E para sair da faculdade formado, não existe nenhuma ajuda para quem tem cota. Então, a questão da cota ela é uma questão justa e prevista pela lei da equidade, visto que as condições de formação ao longo da vida não foram igualitárias. Então, uma igualdade na concorrência seria injusta. Por quê? Os indivíduos não estão no mesmo nível. Então, como não estão no mesmo nível, a gente precisa botar de maneira equiparada, onde eles possam concorrer de maneira igual, sem essa desigualdade injusta. Então, já que ele precisa de mais auxílio, eu faço sistema de cota porque eu não fui capaz de dar uma assistência que permitisse que ele chegasse de maneira igualitária. Então, igualdade é diferente de equidade. A igualdade ela é injusta, enquanto a equidade ela é justa, porque ela trata os desiguais de acordo com a sua desigualdade. Aqui nós temos um outro exemplo, olha só. Para que haja equidade, é necessário que haja senso de justiça, que vai além dos direitos iguais. É isso que eu estava discutindo mais adiante, a gente vai continuar discutindo em sala de aula. Direitos iguais não é justiça. É necessário um senso de justiça para que haja equidade, ou seja, a justiça. Por exemplo, este carinha aqui, ele propôs um desafio, de maneira muito justa e dizendo direitos iguais para todos. Então, ele diz assim, ó, para uma seleção justa, todo mundo deve fazer, todo mundo deve fazer o mesmo exame. Por favor, subam naquela árvore. Beleza?
Então ele foi justo, botou todo mundo no mesmo pacote e todos vão fazer o mesmo exame, sem nenhum privilégio para ninguém. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Pelo senso de justiça, isso é justo? Porque ouvindo falar que todos vão fazer a mesma prova, o mesmo exame, sem benefício extra, parece justo à primeira vista. Mas quando você olha quem são os concorrentes, você vê que não é tão justo assim. É uma única árvore para desafiantes completamente diferentes. Quem daqui sai no privilégio? Esse macaquinho, que tem toda a anatomia e toda a experiência de vida para poder subir nessa árvore. Esse passarinho também tem grandes habilidades para fazer isso. Mas esse pinguim certamente não subirá. Esse elefante, muito menos. E esse peixe, o que vamos dizer dele? Não. Esse aqui? Talvez. Se ele desenvolveu ao longo da sua vida alguma habilidade extraordinária que vai além da natureza para ele conseguir subir nessa árvore. A verdade é a seguinte: algumas pessoas conseguem esse feito extraordinário. Alguns pobres de colégio público conseguem feitos extraordinários de passar numa faculdade. Mas quantos que não tinham condições de estar ali conseguem chegar em uma universidade em detrimento dos outros? A verdade, privilegiado mesmo, só esses que foram preparados a vida inteira para subir nessa árvore. Esses daqui não tem nem chance. E esse daqui foi um cara que, com muito empenho e contrariando as estatísticas, consegue chegar lá. A verdade é que a equidade visa que isso seja cada vez mais frequente, que essa exceção aqui possa ocorrer mais vezes, de uma maneira mais igualitária. Para ser justo mesmo, os exames precisariam ser diferentes. Mas para não baixar o nível do exame e nível da qualidade, nós colocamos o sistema de cota em um nível aceitável de intelectualidade. Não é qualquer um que vai entrar também. Por exemplo, se nós colocássemos algo para poder auxiliar aqui, uma escada para poder subir, alguns desses animais certamente conseguiriam subir. Esse pinguim provavelmente conseguiria. Esse elefante, talvez pelo tamanho, ele tenha dificuldade, mas se a escada for um pouco mais larga, ele consiga. Esse peixe continua não tendo jeito. Essa foquinha talvez consiga. Então, olha só como nós ampliamos. Agora, com essa escada, esse pinguim pode entrar. Essa foca também. Esse elefante, talvez. E esse peixe? Nunca. Com o sistema de cota, você ainda continua com esse sistema onde você vai filtrar. Existem pessoas que, mesmo com a cota, não conseguem atingir o nível aceitável. Então, ela não entra. Outras que não tinham nenhuma chance, a partir do sistema de equidade, conseguem ter a chance de, pelo menos, tentar. Então, tratar diferentes, pessoas diferentes, para que haja direitos iguais. Escreva isso no caderno de vocês. Tratar diferente, pessoas diferentes, para que haja direitos iguais. Essa história de, olha, eu trato todo mundo igual, isso não é justiça. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da tua desigualdade. Então, cada ser, ele tem uma necessidade diferente. E ele precisa ser tratado de acordo com essa necessidade. Existem pessoas que precisam de casas, existem pessoas que precisam de alimentos, existem pessoas que precisam de segurança e existem pessoas que precisam de afeto. Você não pode dar casa para todo mundo porque você não vai suprir a necessidade de todos. E você também não pode abraçar todo mundo porque às vezes a pessoa tem fome e um abraço não mata a fome. Então, é necessário você entender o seu desigual e tratá-lo de acordo com a sua desigualdade. Aí você alcança o pilar da equidade, que é a justiça. Outro princípio é o princípio de universalidade.
universalidade é exatamente isso, é universal, acesso a ações e serviços garantidos a todas as pessoas, independente do sexo, da renda, da ocupação e outras características sociais e pessoais. Por exemplo, se houver um acidente de carro entre um carro de luxo e um Fusca, e ambos precisarem ser socorridos pelo SAMU, tanto o dono do carro de luxo quanto o dono do Fusca serão levados para o SUS. Serão socorridos pelo SAMU e serão levados para o SUS, independente deste dono do carro do luxo ter um plano de saúde ultra mega top das galáxias. É o SUS que é público que vai socorrer ele e ele vai para um hospital público, a partir dali ele pede uma transferência. Então, o princípio de universalidade não exclui ninguém, mesmo aqueles que têm direito à assistência, que têm dinheiro para pagar uma assistência particular. Então, pense comigo, SUS não é coisa de pobre. Os ricos, quando têm câncer, eles se tratam no SUS. Então, SUS é coisa de gente. SUS é coisa da gente. SUS é do Brasil. A gente precisa protegê-lo porque ele é universal, ele é nosso. E a verdade é que essa garantia de serviço de saúde, ela não é lucrativa para as empresas que vendem a saúde. Existem muitas pessoas que lucram com a degradação do SUS. Muitos dos nossos políticos são donos de hospitais e redes de plano de saúde. Então, ele não vai querer que o nosso plano de saúde, que é o SUS, que é público, público significa todos, não de pobre. A gente precisa entender isso. As pessoas falam assim, é público, é para pobre. Não é. Público é para todos. Então, se é público, é nosso, independente de termos dinheiro ou não. Só que esses empresários, que são os nossos políticos, querem degradar o SUS para que nós venhamos a pagar um plano de saúde. Por que eu tenho um plano de saúde? Porque eu sei que se eu ficar doente, eu vou demorar para ser atendida. Então eu pago um plano de saúde. Mas sabe onde estão os melhores médicos? No SUS. Eu falo para minha família que se um dia eu sofrer um acidente, eu quero ser levada para um hospital público, independente de eu ter um plano de saúde. Porque eu sei que no público estão os melhores. Para passar numa prova pública não é fácil. O cara tem que estudar muito para ser um concursado público. Os melhores profissionais estão lá. Já o particular não. Ele precisa ser indicado por alguém ou só entregar o currículo dele. E geralmente no particular a gente tem visto um panorama bem interessante, onde a pessoa sai da faculdade e já corre para lá. Você vê os médicos tudo novinhos. Alguns, coitados, nem barbinha tem ainda. E o fato de ser novo não significa que é ruim, só que não tem experiência. Então, a universalidade ela é garantia de acesso ao serviço de saúde para toda a população, em todos os níveis de assistência, sem preconceito ou privilégio de qualquer espécie. A universalidade de acesso ao sistema de saúde em todos os níveis de assistência, tanto na assistência primária, secundária ou terciária. Vou explicar para vocês o que significa isso. A universalidade, ela te garante que você seja atendido nos cuidados preventivos, que é a assistência primária, no tratamento das doenças, que é a assistência secundária, e na reabilitação, que é a assistência terciária. Por exemplo, você vai fazer um preventivo. Então, você vai num posto de saúde, você vai pegar e vai fazer o preventivo com o enfermeiro obstetra. Esse preventivo é para você fazer o rastreamento de câncer de colo uterino. Isso é uma prevenção. Se porventura encontrar um câncer ali, você é encaminhado para o INCA, aí você vai tratar. O INCA é a atenção secundária, que é a atenção de tratamento. Depois que você receber a cura, você vai voltar para a assistência terciária, que é a reabilitação. Aí para lá você vai fazer as fisioterapias, vai colocar prótese, enfim, tudo que você precisa para reabilitar e voltar à sociedade. Depois que você está reabilitado, você volta para a atenção primária, que é os rastreamentos das doenças, onde você vai fazer medicina preventiva, vacinações, enfim. O princípio de integralidade da assistência, ele é entendido como um conjunto articular e contínuo das ações. Você viu o que eu falei? Prevenção, tratamento, reabilitação, prevenção, tratamento, reabilitação, no sentido de que esse ciclo só acaba com a morte. Então, todo o tempo você estará sendo atendido pelo SUS para prevenir, para curar, para tratar, reabilitar. E, novamente, prevenção. Esse
é um processo muito complexo e que o SUS funciona de maneira excelente. Infelizmente, nem todos temos acesso a isso, porque não são todos os lugares onde nossos governantes eles investem para que isso funcione, mas a ideia é perfeita. Então, você jamais terá uma queda nesse acompanhamento. O SUS te acompanhará até o último dia da tua vida. Então, como que funciona a integralidade? Tudo parte da unidade básica de saúde. Então, o posto de saúde é o ponto central da integralidade do SUS. Então, olha só, você tem aqui a unidade básica de saúde, onde vai fazer todo o rastreamento. Essa unidade básica de saúde vai te encaminhar para o hospital dia, ambulatórios especializados, laboratórios, policlínica, para assistência domiciliar e para os centros de enfermagem. A integralidade ela deve promover bem-estar em todos os aspectos relacionados à saúde. Existe um grande impacto sobre o fato de você viver melhor, e esse impacto é saúde e uma vida mais longa. Então, a saúde não é ausência de doença, ela é um bem-estar físico, mental, social. Então, você tem que promover a saúde em todos esses aspectos. Então, um bem-estar psicológico, comportamental, um bem-estar emocional, bem-estar biológico mesmo, o teu corpo está funcionando bem, você está vivendo bem em sociedade, está em um ambiente agradável, você tem um bem-estar espiritual. Tudo isso é previsto nessa lei pelo SUS. E o programa de descentralização, ele é entendido como a redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde em vários níveis do governo. Ele parte da ideia de que quanto mais perto for tomada a decisão, mais chance você vai ter de acertar. Por exemplo, se eu, como enfermeira, estou atendendo você, meu aluno, você vai lá no posto de saúde fazer um preventivo. Se eu tenho autonomia para tomar decisões em relação a você, a minha decisão ela é mais acertada do que se você esperar o Bolsonaro tomar essa decisão, porque ele está muito distante, ele não entende a complexidade do indivíduo, ele não entende as suas necessidades. Eu entendo, porque eu vou estar te atendendo diretamente. Então, a descentralização, ela quer fazer isso, tirar da mão do presidente e colocar na mão de quem está pertinho, porque aí tem mais chance de atender as suas necessidades. Esse é um atendimento mais personalizado. Se você olhar, deixa eu sair daqui para vocês poderem ver. A organização centralizada, ela parte aqui do governo federativo da União. Então, os hospitais federais, por exemplo, eles recebem dinheiro direto da União e atendem o paciente aqui. Existem outras questões que são centralizadas, então ela parte do governo federal para o estadual, para o municipal e só então chega no cidadão. Já as organizações descentralizadas, o dinheiro vem do governo federal e vai direto para o cidadão, sem precisar passar pelas esferas estaduais e municipais, dando ao gestor que está trabalhando diretamente com o cidadão, que é o gestor municipal, a oportunidade de tomada de decisão. Agora tem uma grande questão. A realidade é que nem sempre o dinheiro que é enviado do governo federativo para o município relacionado à saúde vai para a saúde. Como eu te falei, a saúde ela não é ausência de doença, ela é bem-estar físico, mental, social. Visando isso, o dinheiro da saúde ele pode ser repassado para outras áreas, como, por exemplo, com a justificativa de bem-estar social, tirar o dinheiro da saúde e colocar para fazer praças. Então, para que você tenha um bem-estar social, precisa de praça para fazer exercício. Então, o dinheiro que ia para o hospital vai para a praça. O dinheiro que ia para o hospital vai para um show, por exemplo. E com essa justificativa, eles conseguem desviar esse dinheiro. Fazer praça é muito legal. O problema é que uma praça que custaria 10 mil, custa 100 mil. E 90 mil é desviado. Se passasse por mais mãos, esse desvio seria maior. Mas como então que a gente vai conseguir fazer com que esse dinheiro chegue ao cidadão? É pelo controle social, que é o último aspecto que nós iremos falar hoje sobre a Lei 8080. Controle social no SUS é a participação da comunidade, onde
o cidadão ou usuário, ele é o fiscalizador. Então, a população, ela tem direito, gente, ninguém contou isso pra gente, mas nós temos direito de intervir nas definições das políticas e programas de saúde da nossa localidade. Se a sua localidade está precisando de um posto de saúde, por que que o prefeito vai pegar o dinheiro e vai fazer para si? Ou, se a sua localidade já tem posto de saúde, tem médico, tem CAP, está funcionando direitinho a área de saúde, por que que ele não vai pegar esse dinheiro e não vai investir em uma área de lazer? Porque não adianta eu, como enfermeira, dizer para o meu paciente que é diabético, hipertenso, falar para ele assim, olha, faz exercício físico. E ele vai dizer onde? Então, é necessário que esse controle social seja realizado e que a população entenda que ela precisa fiscalizar e definir se é onde o dinheiro está sendo investido é o que ela precisa ou não. E para que favoreça isso, existem as conferências de saúde, que são momentos mais importantes para se fazer isso. É a hora em que todo mundo deveria ir e intervir nas políticas de saúde, buscando garantir as necessidades da população personalizada. Então, o cidadão, ele precisa ter conhecimento da criação dos projetos de saúde, dos serviços públicos de saúde, ele tem que ter o controle sobre o dinheiro que entra, quanto está custando. Então, o cidadão ele é um órgão fiscalizador, ele é o responsável por fiscalizar e dizer se essa saúde está sendo boa ou ruim, se o dinheiro está chegando, para onde ele está indo. A questão é que nós não sabemos disso, e os governantes brincam com o nosso dinheiro e gastam onde querem.